Olá, quinto ano. Hoje estamos aqui para a nossa aula da disciplina de Geografia e nós vamos ver, a gente fala bastante, né, nas disciplinas de Geografia, em Ciências, a gente fala bastante sobre os problemas ambientais e sobre as soluções que poderiam ser feitas, né? A gente já falou sobre várias coisas, né? Sobre o desmatamento, falou sobre a poluição, sobre o aquecimento global, falou sobre as queimadas, a gente já falou um monte de coisa. E a gente vai ver que não é à toa que vocês precisam estudar isso não, tá certo? Então, vocês vão pegar o livrinho e a gente vai falar sobre a gente vai falar hoje sobre algumas, né? Algumas leis que, por sinal, fazem com que a gente estude esses conteúdos, tá certo? E uma dessas leis, a gente vai poder ver página 181, órgãos do poder público, soluções para a melhoria da qualidade de vida, certo? Na página 181. A gente sabe que as pessoas têm direitos, como também têm deveres. Mas para as pessoas poderem ter esses direitos, muitas vezes elas precisam mudar a natureza. Elas precisam mudar a natureza. Né? Por exemplo, a gente sabe que na Constituição está a moradia. As pessoas têm direito à moradia. Mas, para as pessoas poderem ter esse direito à moradia, elas vão mudar aquele ambiente natural. Elas vão desmatar, elas vão, muitas vezes, um canal, por exemplo, um rio, um mangue, ele é aterrado para poder ter construções. Então, tudo isso aí muda, inclusive até muitas vezes o curso que a água faz é mudado também, por conta, né, dessas necessidades que as pessoas têm. Então é por isso que hoje em dia são tão falados esses problemas ambientais, certo? E a gente tem a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938/81. Por exemplo, nós vimos que quando os portugueses chegaram aqui, a Mata Atlântica ela era grande, ela era bem extensa. Mas o que foi que aconteceu? Tiraram muito para o Brasil dessas árvores. E isso aí fez com que essa mata, né, fosse sendo cada vez mais devastada. E hoje nós temos ainda a Mata Atlântica, mas não da maneira que ela era antes. Né? Ela foi muito agredida, foi muito devastada. E não foi só apenas para os portugueses comercializarem madeira para a Europa, não. Uma boa parte dessa Mata Atlântica, ela foi destruída para poder dar espaço às construções. Né? Pessoas fizeram suas casas, derrubaram uma boa parte dessa vegetação e isso fez com que a nossa mata se acabasse. Então, essa lei 6.938, né, que essa lei foi de 31 de agosto de 1981, ela foi decretada pelo Congresso Nacional. As pessoas elas precisam ter qualidade de vida. Aí eu pergunto a vocês, por exemplo, a pessoa para respirar,
ela precisa de um ar de qualidade. Para ela poder ter uma qualidade de vida, ela precisa respirar um oxigênio limpo. Aí eu pergunto a vocês, será que o nosso oxigênio ele realmente está limpo? Será que quando a gente faz queimadas, a gente está deixando esse ar limpo? Então, outra coisa que está acontecendo também. Vocês, nas épocas de chuvas, nós vemos, né, o transtorno que é a quantidade de enchentes que existem nos locais. E a gente vê o transtorno que é trânsito parado, a água invade as casas, as pessoas perdem tudo que tem. E isso acontece por quê? Isso acontece por causa de construções que muitas pessoas fazem, construções em lugares errados e pela grande quantidade de lixo. As pessoas jogam lixo no canal, as pessoas jogam lixo pelo meio da rua, esse lixo vai parar nas galerias, entope essas galerias, esses canais ficam cheios de lixo e quando chove é aquela situação que a gente vê, né? Que é uma situação desesperadora, né? A gente fica na rua e muitas vezes a gente não sabe nem para onde ir. Né? Tudo isso acontece simplesmente porque as pessoas não cumprem as leis ambientais. A gente muitas vezes passa por um lugar e tem o quê? Proibido jogar lixo. As pessoas vão, jogam lixo. Proibido pisar na grama. Deve ter pessoas que pisam. Então, infelizmente, as pessoas, elas ainda são muito teimosas, né, nesse aspecto. Né? Elas ainda não aprenderam a obedecer, a ver realmente o que é que faz mal e o que é que não faz na natureza. E nós temos a Política Nacional do Meio Ambiente. Essa política, ela também, né, observa, né, ela também incentiva as pessoas a cuidarem da natureza, porque, infelizmente, a gente ainda vê muitas pessoas destruindo a natureza. E muitas vezes, por ganância, as pessoas querem dinheiro, então começam a destruir. Inclusive foi o que aconteceu quando os portugueses chegaram aqui, né? Viram a madeira boa do pau-brasil, que o pau-brasil também tinha uma tinta que servia para tingir tecidos, uma tinta muito boa. E o que aconteceu? Pegaram essas árvores, essas madeiras boas, começaram a exportar para a Europa. Começaram a ganhar dinheiro. O Brasil não se lucrou de nada. A mesma coisa, nós tivemos a época do ciclo do ouro, então retiraram bem muitos minérios do nosso país. O Brasil, mais uma vez, não se lucrou de nada e os recursos vão diminuindo. Se a gente vai tirando da natureza, ele vai cada vez mais diminuir, certo? E essas leis, né? Ela tem um objetivo, né? Essas leis de proteção do meio ambiente. A preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental, propícia à vida, visando assegurar no país condições de desenvolvimento socioeconômico aos interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana. Né? Então, essas leis, a natureza deve ser respeitada, a dignidade humana também deve ser respeitada, só que muitas vezes o que acontece? As pessoas começam a desrespeitar a natureza, elas olham para os direitos que elas têm e começam a desrespeitar. E é tudo isso aí que a gente está vendo, né? Aumento do calor no nosso planeta, por conta da poluição, está aumentando muito. Diminuição da quantidade de água. A gente sabe que no nosso planeta a gente tem muita água, mas a maior parte dessa água está no estado sólido, que são as águas das geleiras, e que a parte da água líquida, a maior parte,
é água salgada. E essa água, ela não nos serve como consumo. Então, ó, Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISMAMA, é uma política criada também para poder preservar esse meio ambiente e mobilidade e inacessibilidade nas cidades. Política Nacional de Mobilidade Urbana, direito de participação do usuário. Né? As pessoas, quando a gente fala em mobilidade urbana, é a gente sair de um lugar para o outro, né? A gente poder trafegar, a gente poder se deslocar, certo? E vocês têm um retângulo aí na página 181, tem assim, em 2012 foi sancionada a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que reafirma o direito de participação do usuário. Porém, muito ainda se tem a fazer, pois várias leis ainda não têm sido respeitadas. Infelizmente, não apenas as leis a favor do meio ambiente, mas outras leis do nosso país ainda não são respeitadas, certo? Direito às cidades. Então, as pessoas, né, os direitos que as pessoas têm na cidade. Acesso à moradia digna é um direito de todo ser humano e está na Constituição. A gente sabe que tem muitas pessoas que não têm onde morar e vivem pelas ruas, mas o direito à moradia deveria, né, ser realmente assegurado. O problema está o seguinte, as pessoas dizem assim, eu tenho direito à moradia, então as pessoas começam a invadir áreas que não deveriam ser invadidas. Então é aí que começam os problemas ambientais, é aí onde começam os conflitos, né? As pessoas começam a brigar por terra, a querer brigar por espaços, e aí começa todo aquele transtorno que a gente está bem acostumado já a ver, né? Direito ao transporte. Então, o que é que está acontecendo com essa parte aí dos direitos aos transportes? As pessoas estão construindo muitas estradas, estão construindo muitos viadutos, e as pessoas alegam, né, que vamos construir viadutos para poder melhorar o trânsito. Pode até melhorar a quantidade de veículos, né, o trânsito, mas prejudica o meio ambiente. Então, tem esse outro lado também. Mobilidade urbana, todos nós temos o direito de ir e vir de algum lugar. A gente tem o direito de ir para outro lugar, tem o direito de voltar também. Participação popular. Quando fala em participação popular, a participação da população. Nós temos os nossos direitos também, né, de opinarmos, de participarmos das tomadas de decisão que acontecem, das tomadas de decisões que acontecem, certo? E transparência. Quando a gente fala em transparência, é o governo não esconder nada da população. Não haver esse segredo entre governo e população. E a gente sabe, né, que, infelizmente, essa questão da transparência ainda é um problema no nosso país. Porque muitas coisas são feitas e as pessoas ainda não, né? A gente ainda realmente não tem acesso, o acesso como deveria ser, para poder ver se aquela situação ela realmente está certa ou se está errada. Se realmente foi daquela forma que aconteceu, se realmente foi aquele valor que foi gasto para poder construir uma obra, né? Para poder ou fazer ou qualquer outro tipo de investimento. Infelizmente, essa questão da transparência no nosso país ainda é um problema, né? Porque muitos governantes, eles ainda resistem, eles não expõem aquilo que eles gastaram, aquilo que eles fizeram, certo? E essa participação popular é o que torna o nosso país democrático. Nós somos uma democracia. Nós vamos para as urnas para podermos escolher os nossos representantes. Um exemplo disso
foi o que houve no último domingo, né? Os adultos, né, vocês já são crianças, não votam ainda, mas os adultos foram até as urnas para escolher seus representantes, né? A escolha foi para vereador e para prefeito. Então, olha essa primeira imagem aqui. Gostaria que vocês refletissem. A gente tem aí uma parte bem de uma paisagem aí natural. Mas a gente tem a outra parte que é construções. Isso aí tudinho, antes de ter essas construções, isso aqui era tudinho uma área natural. Olha só quantas coisas da natureza foram devastadas para poder dar espaço a essas construções, né? Então as paisagens elas mudam muito, o meio ambiente ele está sempre mudando e as pessoas estão sempre modificando esse ambiente, certo? E essa segunda aqui, ó, essa segunda imagem, nós estamos vendo aí também uma parte natural, mas a gente viu que muita coisa também, ó, foi retirada. Resta apenas umas plantinhas por aqui, né, uma pequena parte da vegetação. Então, boa parte foi retirada para que para que desse espaço às construções. Olha aqui, ó, outro exemplo, mais exemplos. Essa segunda imagem aqui, se a gente for observar, isso aqui tudinho ó, era vegetação antes. Que a gente está vendo aqui atrás, está vendo aqui na frente uma parte da vegetação. Mas essa vegetação todinha que tinha nesse espaço foi devastada, né? Foi retirada para poder dar espaço à construção das cidades. E isso é uma coisa, infelizmente, cada vez mais comum. Essa outra aqui, ó, nós estamos vendo também. Olha aqui a área verde que tinha. Isso aqui tudinho era coberto de área verde. Mas o que foi que aconteceu? Também essa área verde foi retirada para poder dar espaço às construções. Então, são coisas que nos entristecem, né? Porque a gente está vendo que a natureza, né? As pessoas estão, né? Muitas pessoas estão colaborando para que, infelizmente, isso seja destruído, certo? E no nosso país tem vários poderes, né? Nós temos 3 poderes em nosso país. Temos o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Cada poder tem a sua função em nosso país. Como o livro de vocês está focando nessa questão aí da política ambiental, né? Então, e tem isso aí, ó, bem interessante. Devastação da Mata Atlântica. Mineradoras e construções de hidrelétricas também colaboraram para devastar um pouquinho que ainda existia dessa mata. Uma grande parcela da mata está nas mãos de particulares, 760 reservas reconhecidas, né? Então, está na mão já de particulares, então outras pessoas já começam a ter poder sobre isso. Então, o modelo econômico de desenvolvimento privilegia a concentração de pessoas e o desmatamento para gerar riquezas. Infelizmente, né, as pessoas desmatam, a gente viu na maioria das vezes por causa da questão do dinheiro, a questão financeira, visam dinheiro. E algumas vezes as pessoas desmatam para poder construir as suas próprias moradias, mas na maioria das vezes é mais pela questão do dinheiro mesmo, certo? Falta consciência ecológica em boa parte da população brasileira, é verdade. Muitas pessoas ainda não se conscientizaram sobre o mal, né, sobre as ações que elas fazem e que estão prejudicando a natureza. Omissão ou conivência do poder público, né?
Então, muitas vezes, os governantes estão cientes do que está acontecendo e muitas vezes não ligam, muitas vezes não estão nem aí. Falta de saneamento básico, esgotos despejados nos rios, mar e mangues. É o que a gente vê muito também. Né? A ganância capitalista, né, tem gerado, quando a gente fala em capitalismo, a questão do dinheiro, a questão financeira, né? Degradação do meio ambiente e expulsão de diversas comunidades. Infelizmente, né? E quando o índio ele vivia aqui no nosso país, só os índios, então essa devastação não era assim. Por quê? O índio ele retirava da natureza aquilo que ele precisava. E infelizmente hoje em dia as pessoas não são mais assim, né? Olha aqui, ó, outro. Olha aqui, essa aqui a gente está vendo que é uma área natural. Já foi construída uma ponte, né? Então já modificou, essa paisagem ela já não pode ser chamada de 100% natural. Já tem uma parte aí que foi construída pelo ser humano, né? Foi mudada. Tomadas de decisões necessitam de audiência pública, né? Da participação dessas pessoas, né? De toda a comunidade. Debates abertos, as pessoas falarem sua opinião, né? Questionar. Diálogo entre governo e população. Deve haver um acordo, uma conversa entre a população e entre o governo para poder ser tomada a decisão certa. Muitas vezes o governo quer decidir sozinho e não é a melhor coisa que se tem a fazer, porque tem que ouvir também o que as pessoas estão precisando. Criar soluções nessas tomadas de decisão, né? Ver quais são os desafios, né? Quais são os problemas a serem enfrentados ainda e investimentos, né? Nós pagamos os nossos impostos, então nós temos o direito também de opinar, de querer saber para onde esses impostos estão indo, esses investimentos e o que é que está realmente precisando. Princípios da Política Nacional do Meio Ambiente. Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Quando a gente fala em racionalização, é o quê? Pensar a forma correta de usar esses recursos, né? Refletir, será que eles estão sendo usados da maneira correta? Será que estão sendo desperdiçados? Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais também. Precisa de uma fiscalização, porque as pessoas que exploram isso aí querem tirar tudo e a natureza, né, a gente sabe, um dia vai fazer falta. Proteção de ecossistemas, como a preservação de áreas representativas. Tem as áreas verdes que devem ser preservadas. Controle e zoneamento das atividades, potencial ou efetivamente poluidoras. Né? Então, a questão da poluição também deve ser controlada, certo? E foi criada outra lei, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/10. Então, agora a gente vai fazer a página 184, página 184. Quinto quesito tem assim: marque a alternativa que completa o texto corretamente. A gente tem um mini texto nesse retângulo. As formas de gestão do espaço urbano, o uso e a ocupação dos ambientes, o acesso à residência digna, ao transporte e à mobilidade urbana, que juntos fazem o direito às cidades, devem ser construídos de maneira bem pensada e com a
Participação de lucros. Será que para a gente poder refletir, ver se realmente a natureza está sendo bem pensada, a gente tem que pensar nos lucros? Não. Participação dos ricos. Só as pessoas ricas podem opinar sobre o que deve ser feito no meio ambiente? Não. Participação dos sócios? Também não. Participação da população? Sim. Da população em geral. Né? Sexto, é necessário que as decisões que afetam a vida das pessoas e os espaços sejam realizadas em audiências privadas e reuniões entre prefeito e vereador. Só o prefeito e os vereadores devem se reunir? Não. Audiências públicas e debates abertos entre a população e o governo local? Sim. Sétimo, sua comunidade possui lugares em que as pessoas podem se reunir, como o poder público, para resolver os problemas da cidade? Caso haja, pesquise e responda um problema que deve ser debatido nesses espaços e uma possível proposta para resolver. Caso não haja, crie uma proposta para a criação de um espaço assim. Então, vocês vão dizer se no lugar que vocês moram, né, se existe algum lugar que as pessoas podem se reunir para poder falar sobre os problemas, né, desse local. E se caso não exista, aí vocês vão ver essa questão aí de vocês vão ver um problema que o bairro de vocês, que a comunidade de vocês tem, que precise ser resolvido. Certo? Até mesmo você já mora no lugar aí, né, na sua comunidade há um certo tempo, e você deve saber o que a sua comunidade precisa, né? Se tem, por exemplo, uma associação de moradores para poder discutir, né, sobre os problemas. Então, aí a correção do quinto e do sexto, não é? Sétimo é pessoal, você vai dizer se tem alguma associação dos moradores, né? Se tem algum grupo local, né, que as pessoas se unem para poder falar sobre os problemas, e você também pode escrever os problemas, sobre os problemas que existem no seu bairro, né, na sua comunidade. E como atividade de casa, vocês têm a página 183, 183. Primeiro, as prefeituras de várias cidades implantaram atividades físicas gratuitas para a população, com o objetivo de melhorar a saúde das pessoas. Qual é a sua opinião sobre essa atitude? Né? Quando elas fazem atividades físicas, né? Quando as pessoas fazem exercícios físicos, inclusive a Prefeitura do Recife tem as academias das cidades, que as pessoas fazem exercício, né? Tem lá um professor de educação física, então elas fazem esses exercícios, né, de forma gratuita. Então, o que é que você acha sobre isso? O que é que você acha dessas ações das pessoas fazerem atividades físicas? Essas atividades que são oferecidas pelo poder público, pelo governo. O que é que vocês acham sobre isso? Segundo, desenhe espaços urbanos em que deficientes físicos têm seu direito de ir e vir.
garantido por meio de obras de acessibilidade. A gente sabe, né, que esse problema aí, por exemplo, dos cadeirantes, é um problema, porque muitos cadeirantes, as calçadas são altas, não tem rampas, né? Quando eles vão para algum local, tem as escadas, como é que eles vão subir aquilo ali? Não é? Então, vocês podem desenhar uma calçada com rampa, ou então uma rampa normal aí, um elevador, né, que ele não tem como subir as escadas, então um elevador é o certo também para essas pessoas que necessitam da acessibilidade. Terceiro, explique a frase a seguir. Moradia é um direito, ocupar é um dever. O que é que a gente entende por essa frase? A gente tem direito a ter uma moradia. E sobre essa questão aí de ocupar, de invadir esse lugar? O que é que vocês acham dessa frase? 4. Os transportes automotivos são responsáveis por boa parte da poluição da Terra. O que você acha que poderia ser feito para diminuir essa poluição? Uma das alternativas é, em muitos países as pessoas já estão trocando, né, o carro por bicicleta. Colocar filtro nos escapamentos, né, dos veículos, nos canos de escape. Colocar filtro para que essa poluição não saia em grande quantidade. É uma alternativa também. Certo? As pessoas usarem, né, mais transporte coletivo ao invés dos seus carros particulares. Então, tem várias coisas que vocês podem escrever, né? Usar bicicleta, usar transporte coletivo, que são os ônibus, né, que cabem mais pessoas. Usar biocombustíveis também, né, que são os combustíveis feitos com produtos produtos naturais, né, que não vão agredir a natureza, certo? Então, tem várias formas de você colocar. Vocês podem fazer. Na próxima aula, a gente inicia falando sobre isso e vai para a última região a ser estudada, que é a região centro-oeste. Então, hoje a gente fica por aqui. Ó, beijo para vocês, fiquem na paz e até a nossa próxima aula.